Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. 22º domingo do tempo comum, dia do catequista. O reino é dos humildes. Essa missa será celebrada nas seguintes intenções: pelo descanso eterno de Francisca Nadir Silva Alvarenga, Maria Pereira da Silva, José Marcelino, Nadir Francisca Santos, Lourival Francisco Alvarenga, Carina Eusébio Alvarenga, Maria José Pereira Freire e Vander Freire, José Ferreira Neto, José Alberico Baliza, Elias Pimenta, José Joaquim Marques, família Pereira e Abreu, pelas almas benditas, Benjamin Custódio, Terezinha Teixeira de Abreu, Antônio Eurípides Custódio, Sandra de Jesus Ferreira, José Ferreira Abreu, Maria Rita Eusébio Ferreira, Júlio Joaquim Marques, Joaquim José Marques, Francia, Wellerson do Prado, Glória Salgado Costa, Vicente José da Costa, José Itamar Adilson, Vitor da Chaga Lima, Carlos Antônio Marques, Lúcia de Fátima Alves, Neuviro Custódio, Maria Cândida de Abreu. Pelo aniversário de Alex Anderson, e em ação de graça pelo anjo da guarda de Carla Aparecida da Costa. Irmãos, neste encontro de fé, queremos escutar o Mestre que nos convida a ocupar nosso lugar na igreja e na sociedade, sem exigir aplausos ou privilégios, mas para servir com mansidão e humildade, sendo solidários com todos, principalmente com os mais pobres e abandonados. Encerrando o mês vocacional, celebramos o Dia dos Catequistas e seu jubileu. Agradecemos a Deus sua dedicação na formação de novos discípulos missionários e peçamos que o Espírito Santo continue conduzindo os caminhos da pastoral da iniciação à vida cristã em nossa diocese. Com alegria, cantemos para receber o presidente da celebração e seus auxiliares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística, reconheçamos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios da nossa salvação.
Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o louvor de Deus. Oremos. Por um instante, cada um de nós, no silêncio do coração, confie a bondade de Deus, a sua intenção pessoal, a sua necessidade. Nesta Eucaristia, dentre todas as intenções, nós estamos também rezando a Deus em favor dos romeiros que vão de moto até a Aparecida do Norte. Pedindo a Deus, fonte de todo dom perfeito, semear em nossos corações o amor ao vosso nome. E estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Do livro do Eclesiástico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão, e será amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. E assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre a palavra dos sábios, e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor. Preparastes uma mesa para o pobre. Com carinho, preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo ao seu nome, o seu nome é Senhor, e exultai diante deles. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus, em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos seus desados, que liberta os prisioneiros
e o saciam com fartura. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Derramastes lá no alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada renovastes. E ali vosso reencontro encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão em trevas, tempestade, som das trombetas e voz poderosa. Que os ouvintes suplicaram não continuassem, mas vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festivas de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenhas sido convidado a alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te. Isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, coxos, os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. A palavra do Santo Evangelho apague os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos iniciando a 22ª semana do tempo comum. O ano litúrgico, dentro do ciclo comum, contém 34 semanas. E nós estamos iniciando a 22ª. Para quem está acompanhando o Evangelho desses últimos dias, nós vemos o carinho de Deus, o cuidado de Deus. E nesse ano que a igreja coloca para nós o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas tem uma característica muito importante. Deus é Pai. Mas Lucas
coloca para nós um Deus que é pai, mas que tem coração de mãe. É um Deus sempre presente, sempre pai, sempre irmão, sempre amigo. Um Deus que doa, que doa, que doa. E em todo momento, Ele está voltado para cada um dos seus filhos. O Evangelho de hoje traz para nós um ensinamento importantíssimo. Jesus foi convidado para uma refeição na casa de um fariseu. Diante dos fariseus, eles que fizeram Jesus mais sofrer. Jesus, depois que começou a sua vida itinerante, o seu ministério, 30 anos, ele saiu da vila de Nazaré, comunidade pequena, ele foi para uma cidade chamada Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era muito importante. Ali tinha um mar, reunia muita gente para pesca. Era uma cidade limite de país. Por ali então entrava e saía tantas e tantas pessoas. E ali então ele poderia ter contato com muito mais pessoas. Veja que os fariseus, eles saíam de Jerusalém e ia a Cafarnaum, 120 quilômetros. Eu fico imaginando num tempo que não tinha o meio de comunicação que nós temos, transporte. No tempo que não tinha estrada, eles iam, mas não para ouvir Jesus. Eles iam para notar o que Jesus estava fazendo e falando, para ter mais matéria para a crucifixão. Daí a gente pode perceber, esse convite deles para Jesus ir fazer refeição na casa de um deles, não é festa. Quer ver o que Jesus vai fazer? Inclusive dia de sábado. E dia de sábado é como domingo para nós. Não poderia fazer nada. Até a comida tinha que fazer na sexta-feira. Jesus chega lá. E aí a gente observa umas coisas interessantes. Jesus olha e vê o ambiente e vai perceber que, embora ele sendo doutor da lei, o ambiente está contrário à própria lei. Uma disputa pelos lugares melhores na mesa. Mas veja o que Jesus faz. Ele não perde o tempo. Todo o tempo de Jesus foi para ensinar, foi para clarear o coração e a vida, foi para instruir, foi para revelar a verdade de Deus. Vendo essa competição em sentar o lugar mais importante, ele vai dizer para o dono da casa: quando deres uma festa, não convide os ricos, os poderosos. Convide os pobres, os cegos, os aleijados, que naquele tempo, que não tinha aposentadoria, que não tinha nada, sofria muito. E aí ele vai dizer: convida os humildes. Se convidar aqueles que podem, quando for no final daquela festa, vai dizer: domingo é lá em casa.
E quem o convidou vai perder uma oportunidade de fazer uma obra para Deus. Porque se convida o rico, ele vai pagar do mesmo modo, convidando também para a casa dele. Agora, se convida os pobres, eles não têm com que retribuir. E aí quem vai pagar é Deus. Tudo que nós recebemos aqui na terra passa, porque o tempo passa, a história passa. Mas se nós recebermos para ganhar no céu, nós vamos ganhar a eternidade. Vamos ganhar a glória. Esse salário ninguém consegue gastar. A vida eterna. Aí Jesus ainda ensina para a gente uma coisa muito interessante. Embora estando num ambiente estranho, ele não tem medo de ensinar, de exortar, de chamar a atenção, de educar. Se todos nós, em nossas casas, formos olhar para dentro, o que acontece dentro da nossa casa, como cristão nós vamos perceber que tem um vácuo, tem um vazio. Nós não fazemos como Jesus ensinou. Quantas crianças que, por exemplo, na hora de servir o prato, colocam uma quantidade e depois não come. Esse que não come joga fora. E se não colocar aquela quantidade que quer, dá um bravo danado com a mãe, com o pai, ou com o irmão, ou com quem está servindo para ela. E muitas das vezes passa batido aquilo ali. Sobrou no prato, depois vai jogar fora. Quando nós olhamos o mundo, a quantidade de pessoas que não têm comida é muito mais do que quem tem comida. É só ir na cidade grande, naqueles lixões, naquelas coisas que a gente percebe, tanta coisa que são jogadas fora. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Nós trazemos dentro de nós uma dignidade sem medida, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, toda pessoa veio ao mundo para ser feliz. Santo Irineu já diz: a glória de Deus é o homem feliz. E todos nós somos filhos e filhas de Deus. Viemos ao mundo não para sofrimento. Viemos ao mundo não para vale de lágrimas. Viemos ao mundo para ter uma vida plenamente saudável. Quando a gente olha o Evangelho de João, lá no capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e a tenha em abundância, em plenitude. Todos tenham vida total. Essa disputa do primeiro lugar é que faz com que poucos têm e muitos não têm. Essa disputa pelo primeiro lugar é que faz com que muitos têm que não sabem nem a quantidade que têm. Poucos têm que não sabem nem a quantidade que têm, mas muitos não têm nem mesmo um colchãozinho dessa alturinha assim para dormir. Fora debaixo de marquisas, um jornal que é tanto lençol como também a coberta. E quantos e quantos? Daí a necessidade da humildade. A palavra humildade vem de humus. Se joga uma semente numa terra que tem humus, fertilidade, a semente não morre. Germina
e vem com uma força planta e produz os frutos. Mas se for uma terra seca, a semente corre o risco de nem germinar. E se germinar, dá uma planta que não vai produzir nada. Mas essa mesma raiz da palavra humus é que é também a palavra humana, humano. Então significa que quando Deus nos criou, está claro para nós. E a própria história, a própria vida vai revelando, vai nos mostrando. Ser humano é ser acolhedor. Ser humano é perceber que não é só eu que existo. E que as necessidades que eu tenho em relação à minha existência é a necessidade que todas as outras pessoas também têm. Então eu não posso fechar a minha mão. A minha mão tem que estar aberta. Dom Oscar Romero já diz isso, um grande bispo do Brasil, da década de 60. Ele diz que a mão aberta, ela está pronta para acolher, como também está pronta para partilhar. E aí gera vida. Aí gera vida. Tem vida para todos. Ninguém pode ser feliz e sentir-se alegre quando perto de si tem alguém que sofre. Qualquer tipo que seja de sofrimento. E muitas das vezes, o que acontece? Em todos os lugares. Às vezes nós ficamos falando daqui para lá, de lá para cá, um negócio tudo, quando tem alguém que está em situação difícil. Ao invés de aproximar daquela pessoa e abrir a mão, faz comentários maliciosos. Não é? Me perdoem, certa vez eu disse uma coisa. Quando o trânsito no asfalto está normal, mesmo aquelas pessoas que moram perto do asfalto já acostumou tanto que não observa que faz barulho mais. Mas o dia que dá qualquer acidente que para, que vem em televisão, que vem em tudo, deu um acidente. Ou seja, nós somos muito mais preocupados com aquilo que é ruim do que preocupar com aquilo que é bom. Nós somos chamados a anunciar o bem. O bem vem de Deus. Não somos chamados para propagar o mal. Não podemos esquecer que a nossa palavra tem força. Se pedimos a Deus o bem, esse bem acontece. Mas se ficamos preocupados com o mal, ele também vai influenciar a vida da gente. Daí então o conselho de Jesus. Simples e humilde. Simples e humilde. E quando a gente olha para o próprio Jesus, os grandes não o quiseram. Quando a gente olha para o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, Jesus faz uma oração sacerdotal ao Pai. Pai, eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque escondesse essas coisas aos grandes, aos poderosos. Que são essas coisas? A revelação do amor. A força da palavra de Deus, a grandeza do mistério que abraça cada um de nós e nos leva para o bem. Essas pessoas ficaram preocupadas com tudo aquilo que Jesus fazia e com aquilo que ele ensinava, e do seu próprio modo de ser. E aí ele vai dizer: vinde a mim todos vós. Quem são esses? Os pequenos. Porque acolheram a sua palavra, porque seguiram o seu caminho. E aí ele diz: vocês terão fardos leves. Vocês terão
uma vida ornada pela misericórdia de Deus. Nós não podemos esquecer de modo algum que sem Deus tudo perde o valor, perde o sentido. Porque Deus é o Senhor de tudo e de todos. Daí a nossa necessidade de caminhar sempre mais na direção de Deus. E caminhar na direção de Deus e viver a realidade de Deus é viver uma vida de comunhão. Uma vida de partilha. Uma vida de amor. Uma vida na qual nós vamos preocupar com todos. Aí tem sentido a vida, porque ninguém vai ficar sozinho na bonança da vida e nem no momento da dificuldade, do sofrimento. Todos estarão juntos. Na história tem um caso muito interessante de um moço chamado Narciso. Ele era o protótipo, ou modelo de quem é egoísta, que olha para si mesmo. Ele olhava no espelho e dizia: espelho, espelho meu, diga se existe alguém mais bonito do que eu. Ele ficou encantado consigo mesmo. Certa vez ele olhou para uma lagoa, a água limpinha, então ele viu a sua própria imagem. Falou assim: tá vendo aqui? Até a natureza me vê como mais bonito. E ele quis abraçá-lo, a sua imagem dentro da água. Ele não sabia nadar, ele caiu lá e morreu. Significa que o fechamento em si, significa que o buscar tudo para si mesmo, sem perceber a presença do próximo e do semelhante, leva à destruição. Como Deus é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, uma só natureza divina. Todos nós, embora muitos, devemos viver em comunhão. Devemos viver uns para os outros. Não podemos fechar em nós mesmos. A vida é comunhão, a vida é partilha. E é assim que nosso Senhor nos ensina. A vida é partilha, a vida é comunhão, a vida é amor. Peçamos ao nosso Senhor que nos ajude a abrir os nossos ouvidos para escutá-lo. Que Ele nos ilumine para que a sua palavra chegue aos nossos corações. E para que a partir do coração seja abundante na vida dos irmãos e irmãs, através da caridade, através do amor. Esse modo tão belo, tão digno de ser o amor. É nele que produz, é nele que desenvolve a própria vida. E que desse modo nós podemos caminhar como peregrinos da esperança, na construção de dias melhores, de vida melhor para todos. Porque a grandeza de cada um de nós é poder ver a vida acontecendo ao nosso redor. Não só na nossa família, mas em todas as famílias, em todos os lugares, em todas as comunidades. Pois foi para isso que o Filho de Deus assumiu a nossa condição humana e veio habitar entre nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. Peçamos ao nosso Senhor, então, que nos ilumine e que nos guarde sempre neste amor. Vamos professar a fé, olhando o nosso folheto, que nos ajuda hoje a rezar. Rezemos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio, ó Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, no século. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós, padeceu e foi sepultado, ressuscitou terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, em a Igreja una santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, com humildade e fé, apresentemos a Deus Pai as nossas orações, dizendo juntos: Senhor, iluminai os nossos caminhos. Deus nosso Pai, protegei vossa Igreja espalhada pelo mundo inteiro. Fazei que seus fiéis jamais busquem a glória da terra, mas, a exemplo de Jesus, espalhem em sua volta o amor, a humildade e a mansidão. Rezemos. Senhor, iluminai nosso caminho. Deus nosso Pai, abençoai as instituições que se dedicam aos cuidados dos mais pobres e abandonados. Iluminai-as para que lhes demonstrem concretamente o amor e a solidariedade. Rezemos. Senhor, iluminai nosso caminho. Deus nosso Pai, recompensai os esforços dos catequistas de nossa diocese. Fazei com que esperançosos se dediquem à obra da evangelização de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Rezemos. Deus nosso Pai, no aniversário de falecimento da venerável Madre Maria dos Anjos, inspirai em todos nós a atitude do serviço às crianças e aos pobres que a inspirou no seu apostolado. Rezemos. Senhor, iluminai nosso caminho. Vamos pedir também por todos, os motoqueiros que na sexta vão à Aparecida, que Nossa Senhora esteja presente com vocês, que os levem e os tragam de volta, e que lá, nos pés de Nossa Senhora, vocês apresentem toda a nossa comunidade, os mais pobres, mais humildes, todos aqueles que precisam das nossas orações. Rezemos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Confiemos também a bondade de Deus, nossas necessidades pessoais, familiares, nossas intenções. Peçamos a Deus que derrame sobre cada um e sobre todos nós graças e bênçãos. Rezemos ao Senhor.
Confiamos a Deus, nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Sejam todos acolhidos no céu e participem da vida divina na comunhão dos santos. Rezemos ao Senhor. Senhor, iluminai os nossos caminhos. Senhor, que sois o Deus de compaixão e da misericórdia, acolhei essas nossas súplicas e concedei-nos a graça de termos os mesmos sentimentos de compaixão e misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos o nosso ofertório. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício
aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, Para a glória de seu nome, para o nosso de bem. toda a Santa Igreja. Este santo sacrifício, Senhor, nos traga a perene bênção da salvação. E vosso poder leve à plenitude o que celebramos no sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Pai das misericórdias e Deus fiel, pois nos deste vosso Filho Jesus Cristo como Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia para com os pequenos e os pobres, os doentes e os pecadores, e se fez próximo dos aflitos e oprimidos. Por sua palavra e ação, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos os vossos filhos e filhas. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória, cantando sem cessar. Vós sois santo e digno de louvor. Ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós. Quando nos reuniu, quando nos reunimos por seu amor, como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito o vosso Filho presente entre nós. Por isso, nós vos suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique esses dons do pão e do vinho, e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção
de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, tudo isto é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, no memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor, pela paixão e morte de cruz. Vós o fizeste entrar na glória da ressurreição e o colocaste à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Acolhei com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício de Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Dignai-vos, Senhor, conduzir a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Miguel e o nosso Bispo Coadjutor Antônio Carlos, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o povo que adquiristes para vós. Abri os nossos olhos para perceber a necessidade dos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os cansados e oprimidos. Fazei que os sirvamos de coração sincero, seguindo o exemplo e os mandamentos de Cristo. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade, da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se reanime com uma nova esperança. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos cuja festa vós conheceste. Acolhei-os na luz da vossa face, e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna.
onde viveremos para sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e mártires e todos os santos, nosso padroeiro, São Sebastião, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Como filhos e filhas de Deus que somos, com amor e confiança, rezemos a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos.
Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-o forte e perseverante na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal religiosa que lançais nos corações dos jovens. Essa graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, Oremos. Revigorados pelo pão da mesa celeste, nós os pedimos, Senhor, que esse alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir nos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar a oração do jubileu. Rezemos juntos. Pai que estais no céu, a fé que nos deste do teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante de novos céus e da nova terra, quando, vencidas potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos benzer as motos, automóveis. Mas nós podíamos fazer a oração de bênção aqui. E depois a gente vai lá e asperge
Combinado? Aqui fica até mais fácil por causa da luz para fazer a oração. Primeiro, quando nós olhamos para o mistério de Deus, o povo de Deus é um povo sempre a caminho até chegar à glória, até chegar ao céu. Abraão era o único homem que acreditava num Deus único. O resto do mundo era todo politeísta. Politeísmo significa a fé está direcionada para um monte de lugar. Por isso que ele foi escolhido para ser o pai do povo de Deus na fé. E veja o que Deus disse para ele: sai da tua terra e vai para onde eu te enviar. Já pensou que coisa, gente? Ele tinha 85 anos de idade e a mulher tinha mais de 80. Quando nós olhamos a nossa condição hoje de 80 anos... Nós queremos me aposentar e ficar quietinho, não é? Deus faz a ele esse convite e ele não sabe para onde que vai. Ele vai para onde Deus enviar. Aonde que é esse lugar, ele ainda não sabe. Ele rompe com toda a parentela, com a sua pátria, com a cultura sua e sai. Com seu rebanho que era numeroso. E ele não tinha filho. Tinha um desejo danado de ter filho, porque naquele tempo, o casal que não tinha filho era tido como árvore que não deu fruto. A concepção. Certo dia ele estava num lugar chamado Carvalho de Mambré. Ele tinha trabalhado, estava debaixo de uma árvore. E quando veio, passaram 3 senhores na frente dele. Ele diz: os senhores estão passando por aqui não é por acaso, porque precisa dos meus prestes. Você precisa de uma água, de alguma coisa? Os chamou, eles sentaram debaixo daquela árvore e ele mandou preparar cabrito coalhada. E deu de comer àqueles senhores, 3 senhores. E deu pousada. No outro dia, quando eles estavam indo embora, eles viram que não tinha criança, não tinha nada, e falou assim, ó, você vai ter um filho daqui a 1 ano. E a sua descendência vai ser maior que as estrelas que existem no firmamento, ou os grãos de areia da praia, se o senhor for capaz de contá-las. Ele levou até susto com aquilo. Quando aqueles senhores foram embora, ele falou então para Sara, a esposa dele. Mas como que eles vão ter filhos, se por natureza ela era estéril, e ele com essa idade? E não é que veio o filho, e o nome Isaac significa filho do riso, porque a mulher já não acreditava mais. Ela achou que fosse uma chacota, deu uma risada.
E é desse Filho que somos todos nós que acreditamos num Deus único. Essa semente da fé, à disposição. Com isso eu quero dizer uma coisa, rapidamente, né? Senão todo mundo cansa. É o seguinte, o povo de Deus é o povo que está sempre a caminho. E esse estar a caminho não é como um andarilho que anda, mas que não sabe para onde vai. Esse estar a caminho tem um objetivo. Através da nossa fé nós estamos indo para o céu. Mas através das romarias, onde nós vamos? Nós vamos a Aparecida do Norte, tem gente que vai à Trindade, outros vão a tantos santuários. Nós vamos fazer esse encontro temporário, casual com Deus. E aí nós estamos firmando mais a nossa fé e nos preparando para a morada definitiva, o céu. Um encontro pleno com Deus. Então é interessante que tenha a bênção, tenha a segurança de Deus, para que a gente vá dessa segurança lá. Fazemos as orações e nesse ano de peregrinação não perca o tempo. Uma daquelas portas principais lá do santuário, está escrito lá na porta, que é por ali que passa. Então entrar pela porta que nos acolhe para a nossa conversão, para a nossa vida plena em Deus. E aí então faz as orações, participa da missa, se tiver jeito, confessa. Participa da Eucaristia, reza a intenção do Papa, reza a intenção da paz no mundo, reza a intenção da família. Pede a Deus toda a graça e proteção necessária para a nossa subsistência, a conversão dos pecadores. E aí então ganha a indulgência plenária. E veja o que é essa indulgência plenária do ano jubilar. Parece que outro dia eu disse algo semelhante, mas só repetindo. Por exemplo, os pecados que nós cometemos aqui, mesmo que a gente peça perdão a quem a gente ofendeu, mas tem o dano do pecado. Já pensou? A gente chega e fala mal de alguém. Eu posso até chegar perto da pessoa e pedir perdão, mas ainda tem algo. Como é que eu vou procurar? Todo mundo ficou sabendo daquilo para eu retratar e falar que eu tinha feito tudo errado, que foi maldade minha. Não tem jeito. Ainda mais hoje que esse meio de comunicação, dentro de um instantinho, todo mundo sabe. Aí o dano, o resquício que fica. E depois a gente vai pagar isso no purgatório. Mas veja que o ano jubilar, ele nos oferece a graça. Qual graça? De nós sermos purificados desse dano aqui ainda na terra. E depois a gente vai para o céu e a porta está aberta já. Porque a gente não está devendo nada. Porque a gente viveu uma vida correta, aberta para Deus. Então reze, peça. E reze também pelas almas do purgatório. Porque se tem alguém lá no purgatório que tem que ficar 30 anos lá, e purgatório é lugar de Deus. Mas não é a plenitude do céu. Rezando, Jesus manso e humilde coração. Veja, só essas palavras, a gente pode tirar 100, 200, 1000. Abrindo a porta para ir para o céu. Tudo isso é bondade de Deus para nós. Por isso então que de vez em quando tem, a cada 25 anos, tem o ano jubilar. Em 2015 teve, porque é de cada 20, 25 anos.
Mas por causa da misericórdia, Papa Francisco, olhando pelo mundo e vendo tanta coisa complicada, então ele colocou aquele ano como um ano jubilar. E de 2015 até agora tem só 10 anos. Mas é sempre, a cada 25 anos, tem um ano jubilar, para a gente ir reparando os danos da nossa vida. Aquilo que nós não compreendemos, não tivemos força de poder desviar a nossa vida. Tá? Então, não perca esta oportunidade. Não perca. Reze. Reze muito. Com intensidade. Vamos pedir a Deus. Quem tiver com a chave, todo mundo tem, né? A chave da moto, do automóvel. Coloque na mão. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para reunir os que estavam dispersos. Portanto, tudo que leva os homens a se unirem parece corresponder ao plano de Deus. De fato, hoje, novas estradas e novos meios para transportar os homens, desfazendo separação, reúne aqueles a quem montanhas e águas ou enormes distâncias dissociavam. Vamos, pois, invocar o Senhor para que abençoe os que construíram esta obra e acompanhe com a sua ajuda os que dela farão uso. Diante dos discípulos, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai, e desde agora o conheceis. Nós conhecemos a Deus através daquele que nos revelou, nosso Senhor Jesus Cristo, que assumiu a nossa condição humana. Vamos levar a Deus algumas preces. A nossa resposta é a seguinte: guiai-nos em vossos caminhos, Senhor. Vamos juntos? Guiai-nos em vossos caminhos, Senhor. Senhor Jesus, que feito homem vos dignaste conviver com os homens. Fazei-nos sempre em vossa presença andar pelos caminhos do vosso amor. Guiai-nos. Vossos caminhos, Senhor. Senhor Jesus, que circulando pelas cidades, anunciaste o Evangelho e curaste os enfermos. Dignai-vos ainda andar por nossas praças e ruas e confortar-nos com a vossa misericórdia. Guiai-nos em vossos caminhos, Senhor. Senhor Jesus, que ficaste ao lado dos discípulos ao navegarem no mar, nos livraste de todo perigo, nas tempestades do mundo, ficai sempre conosco. Guiai o vosso caminho, Senhor. Senhor Jesus, que aos vossos discípulos oferecestes companhia pelas estradas, dignai-vos abençoar nossas caminhadas, nossa romaria, e inflamar nossos corações com vossas palavras. Guiai-nos em vossos caminhos, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, que nos mostraste o caminho subindo ao céu, sustentai-nos enquanto peregrinos na terra, para que possamos ter uma mansão na casa do vosso Pai. Guiai o vosso caminho, Senhor. Senhor Jesus, que nos confiastes como filhos a vossa mãe, por sua intercessão, preparai para nós caminhos seguros, a fim de que um dia vos possamos ver e regozijar-nos para sempre. Guiai o vosso caminho, Senhor. Oremos.
Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em vossa multiforme sabedoria confiaste ao homem a realização de grandes e belas coisas, concedei que todos os usuários dos veículos, das motos, percorram com cautela o seu caminho e preserve a segurança do caminho aos outros, indo ao trabalho ou ao descanso. Tenham sempre como companheiro de caminhada a Cristo que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Enquanto vamos aspergir aqui, depois nós vamos aspergir as motos automóveis. Enquanto vamos aspergir aqui dentro da igreja, o nosso músico vai cantar uma música lá, tocar. Antigas já se
Vamos agora dar a bênção final da missa. Amanhã, segunda-feira, 19 horas, nós temos uma reunião com todo o pessoal da liturgia para avaliar a nossa festa. Depois, na terça-feira, 19 horas, tem uma missa lá na comunidade do Baliza. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pela intercessão do mártir São Sebastião e da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, desça sobre todos vós a bênção de Deus. Que o Senhor Jesus esteja junto de vós para vos proteger. Amém. Que Ele vos acompanhe para vos guardar. Amém. Que volva para vós a sua face, que lhe seja favorável. Amém. Amém. Ele vos dê sempre saúde e paz. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Para os romeiros, quanto tempo que gasta de moto? Gasta menos que os de automóvel, né? Gasta 4 horas, 5 horas, mais ou menos. Quem é que já foi? Quantas horas mais ou menos? Que Nosso Senhor os acompanhe e que a bem-aventurada Virgem Maria, como Mãe bendita, interceda copiosas graças e bênçãos de Deus. Agora ande com responsabilidade. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agora nós vamos aspergir lá fora, parece que ainda aqui do lado de cá.